Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional e o meu assunto de hoje são as manifestações mundo afora, principalmente tentando recortar duas delas, a do Chile e a do Líbano, porque apesar de inúmeras diferenças, naturalmente, até por aspectos regionais, culturais, históricos, enfim, há alguns elementos que eu acho que vale a pena a gente ressaltar que são elementos comuns. Primeira coisa que me chama a atenção quando a gente olha para essas duas manifestações, bastante intensas, tanto no Chile quanto no Líbano, é o fato de que o estopim parece bastante prosaico, parece bastante pequeno diante da dimensão que as manifestações tomaram com o decorrer dos dias. No Chile, houve um aumento da tarifa do metrô, que passou de 800 pesos para 830 pesos, alguns centavos se formos comparar com a economia brasileira, com o real. E no Líbano, o estopim foi o anúncio da cobrança de tarifas sobre a ligação por áudio de WhatsApp. Então, se você quiser fazer uma ligação por áudio WhatsApp ou utilizar alguns outros serviços de troca de mensagens, o Estado passaria a cobrar alguns impostos, de modo que isso deixaria de ser um serviço gratuito. E esse é um dos principais elementos que une as manifestações no Chile e no Líbano, que é um estopim baseado em um gasto que a população passaria a ter de, no fim do mês, alguns dólares a mais. Mas tem mais coisa para além disso. Acima de tudo, as manifestações nesses dois países simbolizam insatisfações muito maiores do que aquelas que motivaram a população, no fim das contas, a ir para as ruas. No Chile, a percepção que se tem é de que o custo de vida é alto demais para a qualidade dos serviços prestados, sobretudo quando falamos sobre os transportes, que tem um peso enorme no custo de vida da população, sobretudo quando falamos da população mais pobre do país. E esse custo de vida elevado vem acompanhado de reformas austeras há bastante tempo, e uma desigualdade gigantesca que faz com que o Chile seja o país mais desigual da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, aquela organização da qual o Brasil gostaria de fazer parte. E diante das manifestações, que tem os estudantes num papel central, a sensação que a população tem é de que o governo não consegue demonstrar sequer empatia e apresenta apenas respostas tecnocráticas às insatisfações, juntamente com a repressão policial contra os manifestantes. E esse é mais um traço que liga as manifestações no Chile àquelas do Líbano. Naturalmente, a gente não pode imaginar que a população foi para a rua somente porque não queria pagar apenas alguns centavos para utilizar ligações por meio do WhatsApp. As manifestações no Líbano, elas tiveram como estopim essa possibilidade, mas tem como um dos elementos cruciais o fato de que o desemprego no país se encontra na casa de 25%, em um país com um endividamento público enorme e que leva, portanto, a uma revolta contra o sistema político de uma forma geral. Não por acaso, as manifestações no Líbano trazem alguns slogans que vêm diretamente da Primavera Árabe, iniciada lá nos anos de 2010 e 2011, e que pedem expressamente a queda do regime de uma forma geral. E esse era o ponto no qual eu queria chegar para essa análise comparativa que eu quero fazer de forma muito breve entre as manifestações no Chile e no Líbano. São dois países que, ao longo das últimas décadas, se tornaram símbolos de estabilidade nas suas regiões. O Chile vem sendo elogiado constantemente por países centrais, não por acaso é um país que faz parte da OCDE, como já falamos, e o próprio governo brasileiro considera o Chile um modelo econômico para a região. Já o Líbano é visto como um país que, depois de superar o período da Guerra Civil, que durou de 1975 a 1990, se tornou também um exemplo de estabilidade para a região, em que xiitas, cristãos, sunitas, gregos ortodoxos, drusos conseguem conviver em harmonia e estabilidade, não sem sobressaltos, mas com relativa estabilidade com o passar do tempo. De uma forma geral,
Nesses dois países, a deterioração da qualidade de vida da população passa a ser associada diretamente a um modelo que garante a estabilidade, mas também garante que não haja qualquer tipo de mudança real. No Chile, por exemplo, apenas 2 presidentes se alternam no poder desde o ano de 2006. Michelle Bachelet pela centro-esquerda e o atual presidente, Sebastián Piñera, pela centro-direita. Ambos fazendo arranjos que, por mais que tenham ajustes aqui ou acolá, mantêm o país mais ou menos no mesmo rumo, o que pode sim ser visto como uma qualidade, como algo positivo. Mas, por outro lado, para uma população que enxerga sua qualidade de vida se deteriorando claramente a olhos vistos, isso acaba sendo visto como uma ameaça e como uma certa falta de esperança por mudanças no futuro. No Líbano, a estabilidade pós-guerra civil foi erigida na reconstrução de um grande arranjo nacional que existe na prática desde a década de 40, que estabelece que um presidente sempre será cristão, o primeiro-ministro sempre sunita, o presidente do Congresso sempre xiita, com um espaço muito bem definido entre os diferentes grupos étnicos e religiosos do país. Mas, assim como no Chile, essa estabilidade acaba sendo vista como uma forma de engessamento corrupto e sem a possibilidade de mudança real na vida das pessoas. Não é por acaso também que tanto o governo chileno quanto o libanês voltaram atrás das medidas que levaram ao início das manifestações. Mas como esse não era o elemento central da reclamação, e sim a própria forma de organização do Estado, da classe política e sua capacidade de atender às necessidades imediatas da população, a volta atrás não levou ao arrefecimento das manifestações nem no Chile e nem no Líbano. Isso talvez aponte para o fato de que, se um Estado soa excessivamente estável, talvez ele seja apenas bom demais em esconder os seus problemas domésticos. Se você gostou dessa coluna e gostaria de continuar acompanhando o Petit Jornal, você pode dar uma força para que a gente mantenha o nosso projeto de pé. E para isso você acessa o nosso site www.petitjornal.com.br e entra lá na nossa aba Apoie o Petit. Você pode apoiar a gente com o valor que você quiser. A gente se vê numa próxima coluna. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.